Nós vamos agora saber sobre a Força Tarefa Brasileira de Finanças Sociais, que está lançando agora em outubro recomendações para o avanço do campo de finanças e negócios de impacto no Brasil. Vamos saber qual é a meta e também quais os objetivos. Daí, convidamos a estar conosco a diretora do Instituto Cidadania Empresarial e também integra a diretoria executiva da Força Tarefa Brasileira de Finanças Sociais. Está conosco a senhora Célia Cruz. Senhora Célia, bom dia, obrigado pela atenção, tá bem? Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes aí do programa Revista Brasil. É um prazer a gente poder contar um pouquinho do que a gente está fazendo. Isso, só para contextualizar, conta para nós o que vem a ser a Força Tarefa Brasileira de Finanças Sociais. A Força Tarefa ela surge num movimento que a gente está vendo no Brasil e também no mundo, que existe uma série de empreendedores que estão criando produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida de pessoas, de comunidades de baixa renda. E do outro lado, a gente também vê surgindo cada vez mais investidores que não querem só ganhar dinheiro, só ter lucro do seu investimento e deixar o dinheiro em banco, mas também investir em negócios que possam gerar impacto social e ser rentável, né? Então, é encontro desse investidor que quer também melhorar a qualidade de vida no Brasil, com empreendedores que percebem que podem fazer uma empresa, mas uma empresa que dê melhores produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida no Brasil, é que surge esse movimento, então, que a gente está chamando aí de finanças sociais. E a Força Tarefa surge para pensar um pouco como é que a gente amplia essa oferta de capital para esse grupo de negócios que estão gerando impacto no Brasil. Então, a gente criou aí um pouco também acompanhando esse movimento global, a gente então criou uma força-tarefa que olhou para quais as recomendações que a gente poderia fazer para esse campo avançar no Brasil. E a gente, então, tem várias recomendações que a gente está lançando, como você já mencionou, Walter, no dia 14 de outubro. São recomendações que olham como é que a gente pode mover, hoje tem 13 bilhões de reais nesse campo, e a gente acredita que até 2020 possam ter 50 bilhões de reais nessa área. Que tipo de recomendações a gente está trazendo? Então, por exemplo, que as famílias de alta renda possam mover o seu capital. Quando ela vai para o seu banco e está lá investido o dinheiro, falar, olha, que tal eu mover um percentual desse meu dinheiro para esses negócios de impacto? Então, a gente está com uma meta de que essas famílias poderiam mover de 1 a 3% do seu orçamento para esse campo. Tem recomendações, por exemplo, para fundações familiares, fundações corporativas, que elas também possam fazer doações para que esses negócios possam nascer, né? Então, existem organizações como aceleradoras, incubadoras, que elas estão focadas em fazer esses negócios darem certo. Então, elas ajudam a fazer um modelo de negócio, ajudam a conectá-las a investidores, ajudam a achar parceiros. Então, uma segunda recomendação é como é que a gente traz essas fundações a enxergarem que esses negócios, junto como foi as ONGs nessas décadas passadas, né, esses negócios querem melhorar a vida das pessoas. Entendi. Uma terceira recomendação aí para destravar também mais recursos é olhar para a área de compras, tanto do governo quanto de empresas, como é que eles podem destinar um percentual das suas compras para esses negócios, e com isso a gente está dando exemplos de como destravar mais dinheiro para o que a gente está chamando aí esse campo das finanças sociais e dos negócios de impacto. Entendi. Agora, claro, né, na atual conjuntura econômica do país, como é que é justamente convencer esse segmento a investir, né? Já que muitos hoje estão aí de olho nos riscos e, claro, também tem aqueles que, diante da atual situação, estão aí investindo, partindo para cima, buscando a rentabilidade nos seus negócios. Enfim, de que forma o quadro atual da economia brasileira
pode ajudar ou não no desenvolvimento dessa proposta, senhora Célia? Olha, Walter, eu acho que você trouxe um ponto que é muito importante mesmo, né? A gente é muito otimista de falar, bom, existe no Brasil uma necessidade de melhorias, mas, de fato, os negócios precisam desses investimentos, né? Então, eu vou falar sobre dois âmbitos, né? Um é o lado que você falou aí do setor privado e o outro lado é o lado do governo. Vou começar pelo governo, né? A gente está num momento em que o governo precisa trazer soluções que tragam eficiência para o pouco, né, para o pouco não, eles têm muito dinheiro, mas para trazer eficiência para o recurso que ele está fazendo. Ele tem que fazer muitos cortes. Quando a gente fala de finanças sociais, tem que sempre ter esse modelo mental de impacto e performance financeira. Um dos mecanismos que ajuda a atrair capital para essa área é o que eles chamam dos contratos de performance. Na Inglaterra surgiu o que chama Social Impact Bonds, que você pega, o governo fala, setor privado, você topa co-investir comigo em uma determinada temática? E se nós formos bem-sucedidos, eu te remunero por esse co-investimento. Seria como um pouco as parcerias público-privadas, mas na área de serviços sociais. Exemplo, eu tenho uma prisão em que, e aí a gente sabe que no Brasil é semelhante, prisioneiros de, digamos, mais sentenças leves de 1 ano, e que quando eu olho para o caso global, essas reincidências prisionais, quando eles saem da prisão, 75% voltam para a prisão. E a pergunta que a gente tem que fazer agora, o que é impacto para o governo brasileiro? O que é impacto que a gente quer? Não é simplesmente eu atender essa pessoa no sistema prisional e esse jovem, essa mulher, ela sair do sistema prisional. Impacto para o governo passa a ser quantos não voltam para o sistema prisional depois de 1 ano. Isso para a gente é um olhar de deixar de olhar só para resultados de saída, mas para resultados de impacto. O que o governo poderia fazer? Ele fala, olha, setor privado, vocês topam co-investir comigo nesse projeto, seja de droga adição, sistema prisional, gravidez na adolescência, temas que é muito difícil da gente fazer, o impacto, e eu trago organizações bastante inovadoras, mas que tenham comprovadamente métricas de impacto para estarem junto comigo nesse investimento. Então, o governo poderia trazer o setor privado para co-investir com ele e, se ele é bem sucedido, quer dizer, em vez de ter uma reincidência prisional de 75% para 65%, vou chamar aqui, eficiência, essa economia que o governo tem com esses 10%, o governo topa remunerar esse capital privado porque ele co-investiu com ele. A gente está vendo exemplos no mundo de que esses tipos de investimento podem acontecer nas áreas de prevenção. Então, por exemplo, na área de diabetes, o governo gasta em torno de 10% do seu orçamento de saúde na área de diabetes, muito com gasto com insulina, com esse tipo de tratamento. Se eu falasse governo e setor privado, vamos co-investir em metodologias inovadoras que trazem aplicativo para as pessoas que têm risco de entrar na diabetes, fazer esporte, comer saudável. E essa economia que o governo tem, eu remunero esse capital privado que topou investir comigo. Então, esse é um modelo inovador da gente enxergar modelos eficientes. O governo está cortando muita verba, por exemplo, de todo o sistema S, né? Então, como é que eu poderia trazer o setor privado, que todo mundo está saindo muito em defesa, né? Do Senai, Senac, SESC, e falar, bom, vocês topam co-investir comigo? E a gente olhar para todos os jovens que saem do sistema S, eu topo remunerar aqueles que a indústria contrata. Se a indústria não contratar, o sistema S tem que rever o seu formato de formação desse jovem. Mas se ele sai remunerado, é como se o capital
do governo que co-investiu com empresas no Sistema S topa fazer uma remuneração. Então, isso é um exemplo, Walter, de inovações que a gente vê nessa área de finanças sociais do lado governamental. Do lado privado, a gente está numa fase que esses negócios de impacto, e aí exemplos bons são como o Geek, que trabalha com educação adaptativa, o Saúde, que tem uma plataforma para que as pessoas saibam aonde estão seus medicamentos no SUS, ou a To Life, que evita filas, diminui filas na entrada de hospitais, ou a Vivenda, que trabalha com reformas de casas de favelas. A gente precisa trazer um capital privado de risco, como aquele que faz o investimento na área de venture capital. Mas ele sabe que ele está arriscando para uma melhoria no Brasil e na construção de um campo novo. Então, a gente sabe que no momento de crise, esse capital privado tem medo de entrar em áreas de risco. Mas a gente enxerga que talvez agora, nesse momento, são aquelas famílias de alta renda que podem ajudar a construir o campo, como também começar a arriscar para construir esse campo, construir essas empresas, porque na hora que algumas dessas derem certo, as primeiras derem certo, o campo vira. Mais jovens vão querer nas suas universidades entender o que é finanças sociais, o que é negócio de impacto, vão querer trabalhar nesse campo. Mais empresas vão querer comprar e fortalecer esses negócios. O BNDES pode fazer chamadas para esses negócios de impacto e aí mais empresas co-invistam com o BNDES. Então, é um campo muito em construção, mas eu acho que o capital privado tem um papel enorme na construção e também o governo. Em vários países no mundo que estão investindo nessa área, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, o governo tem esse papel de construção da infraestrutura, de facilitar a questão regulamentar e fazer chamadas também para esse campo. Bem interessante, muito interessante. Bom, esse seminário, então, que a senhora já nos trouxe aí um resumo dos pontos de discussão, o debate em si, ele acontece, como a senhora citou agora, no dia 14, em São Paulo. E quem pode participar e como participar, doutora Célia? Tá todo mundo convidado a participar. Ele acontece no Instituto Tomi Otaki, no dia 14, das 14 às 18. Você tem que se inscrever, né, porque as vagas são limitadas, no site www.forcatarefa.financasociais.org.br. Nessa página, então, que seria da Força Tarefa Finanças Sociais, você vai encontrar um link para o seminário e ali todo mundo pode se inscrever, está todo mundo convidado e a gente vai ter a presença do Sir Ronald Cohen, que é o grande nome no mundo que concebeu essa área de investimentos de impacto social. E vão ter vários exemplos, várias pessoas apresentando também os negócios que já estão fazendo diferença no Brasil. Tá muito bem. Foi um prazer ter feito a entrevista com a senhora aqui. Os agradecimentos pela atenção, tá bom, doutora Célia? Walter, muito obrigado. Queria agradecer pela oportunidade de falar com vocês e com todos os ouvintes do programa Revista Brasil. Muito obrigada. Um bom dia para a senhora. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, até logo. É isso, a doutora Célia Cruz é diretora do Instituto de Cidadania Empresarial e integrante da diretoria executiva da Força Tarefa Brasileira de Finanças Sociais. Falou conosco sobre o seminário Finanças Sociais, Tendências Globais e Recomendações para o Brasil. Acontece em São Paulo agora no dia 14.